Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, com todos nós. Nós vamos dar início a mais um estudo da nossa série Restauração. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso sempre presente Pastor Marcelo. Olá queridos, a graça e a paz do Senhor seja com as nossas vidas. Vamos continuar hoje o estudo dessa família, que nós começamos a semana passada, falando do filho mais novo, que foi embora, depois retornou para casa. Vídeos para abençoar a nossa vida, estudos para nos edificar. E tenho certeza que você que vai ser abençoado e abençoada com esse vídeo, vai compartilhar ele com outras pessoas também, para abençoar a vida dos seus amigos, das suas amigas, tá bom? E vai lá na playlist do nosso canal e assiste todos os nossos estudos que estão lá gravados, são feitos com muito amor, com muito carinho e dedicação. Amém. Bom, vamos, como o pastor falou, dar continuidade a essa história, essa parábola contada por Jesus, lá em Lucas capítulo 15, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Nós, no vídeo anterior, que você pode acessar na nossa playlist Restauração, nós lemos a história do filho pródigo, até quando o filho que saiu da casa do pai retorna e é recebido pelo seu pai com muita alegria, com um desejo de festejar, de celebrar o retorno desse filho. Como o pastor falou, hoje nós vamos focar no outro personagem dessa história, que é o irmão mais velho. E a história dele começa lá em Lucas 15, no versículo 25. Nós leremos a partir daí. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Palavra do Senhor Jesus Cristo, terminando a parábola do filho pródigo, que aí a gente vai refletir um pouquinho sobre a história desse irmão mais velho. Mas antes, vamos fazer uma oração nessa hora pra gente? Pastor, por favor. Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, glorificamos o Teu nome santo, ó Pai, clamando pela iluminação do Teu Santo Espírito nesse momento, ó Deus, nas nossas vidas, de maneira que essa palavra maravilhosa frutifique em nós, ó Pai. Sim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Pastor, hoje, para a gente continuar, nossa série de restauração, a gente começou a ler o texto do filho pródigo bem no momento em que o filho pródigo é recebido na sua casa, e ali há muita alegria, muita festa, o pai recebe o filho, perdoa, se alegra com ele. E aí a gente começou lá no versículo 25 do capítulo 15 de Lucas, contando que o irmão mais velho, enquanto essa cena acontecia, estava no campo trabalhando, e aí ele ouviu o barulho da música, o barulho das danças, da alegria que estava na casa, por conta de alguma situação, E aí diz o texto que um dos servos do seu pai chegou até ele e contou aquilo que estava acontecendo. O seu irmão voltou. Eu fico imaginando que nesse momento o servo deve ter ido contar para ele com entusiasmo, com alegria, Oh, o seu irmão chegou, o seu irmão voltou, ele está bem, ele está vivo, a gente está festejando o retorno dele. E acho que ele já joga um balde de água fria naquela cena, Esse personagem dessa parábola, ele é muito enigmático, assim, para nos contar coisas importantes dos nossos comportamentos. Porque
a Bíblia diz que Deus se interessa muito pelo que está no nosso coração. E quando você tem filhos, Samuel, e eles vão crescendo, eles vão desafiando cada vez mais você. Num bom sentido, até pelo próprio desenvolvimento, e também estou falando de crianças que vivem num lar saudável, né? Crianças que vivem num lar de regime de violência e terrorismo, elas são acanhadas ou violentas demais. Mas dentro da normalidade, seu filho vai ficando abusadinho. E às vezes você vai educar seu filho, às vezes você tem até que corrigi-lo. E existem vezes que ele olha para você de um jeito que aquele olhar diz o seguinte: eu vou fazer o que você está mandando, viu? Mas o meu coração você não dobrou. Fica estampado assim, sabe? Aquela cara de deboche mesmo que diz para você: eu vou fazer o que você manda, mas o meu coração está firme na desobediência. O meu coração aqui está desobediente. O meu corpo vai obedecer, mas o meu coração continua te desobedecendo e te afrontando e falando barbaridades para você. Né? Então, às vezes a gente se dá por satisfeito pela obediência, né? Fisicamente você foi realizar aquilo que foi ordenado você fazer. E não nos preocupamos tanto com o coração. O coração desse rapaz era um coração muito amargurado. As coisas que ele fala são coisas terríveis. Sim. Ele mostra que o irmão que tinha ido embora fala do pai com mais carinho do que ele. O irmão que tinha ido embora, feito tudo o que fez, longe lá, e fala assim: nossa, lá na fazenda do meu pai trata bem os funcionários dele lá, rapaz. Os funcionários do meu pai têm o que comer e eu aqui. E esse rapaz, quando vai falar com o pai dele, ele mostra um coração amargo com o irmão, um coração amargo com o pai. Ele diz que o pai trata ele como um escravo. Palavras né? duras, palavras pesadas. Né? Ele nem se dirige ao irmão dele como irmão. Não fala assim: o meu irmão, esse teu filho aí. Né? Então ele continuou trabalhando ali, trabalho duro, trabalhou muito. Né? E nesse trabalho ele se achava injustiçado. Você nunca me deu um cabrito para poder fazer um churrasco com os meus amigos. Né? Então, o irmão foi, de fato, viveu como resolveu viver, cometeu as maiores loucuras. Mas esse que ficou, parece que essa altura do campeonato estava mais machucado do que quem foi. É verdade. Parece que ele estava... Os sintomas, né, do que estava no seu coração estavam sendo de alguma forma tolhidos, né? Uhum. Você está insatisfeito, você não está feliz, você tem uma sensação e um modo de ver o pai, de ver o seu irmão que não é saudável. Só que a impressão que dá é essa, né? Que ele comprime tudo, esconde tudo isso de si mesmo, né? De não, a gente às vezes usa esse termo, né? De não conversar com os sentimentos, né? Porque ele não tem esse diálogo. Poxa, o que eu vivo aqui, o que eu faço aqui, eu sei que eu preciso, mas eu não me sinto bem, não estou satisfeito, não estou feliz. E aí, de repente, numa explosão num acesso de raiva, talvez ali, né, de ver a situação do seu irmão,
ele coloca tudo para fora e de maneira, e aí, como você falou, né, palavras duras, pesadas, Sim. até desproporcional, mas que apontam para algo que há no coração, né? Uma amargura de coração, um sentimento que seria possível ter sido tratado de outra forma, né? Poderia ter sido conversado antes, porque eu fico imaginando algo para a gente prestar atenção no nosso comportamento, sempre olhando para nós, Samuel, é reconhecer os gatilhos que nos fazem ter determinados comportamentos, né? Tanto comportamentos bons quanto comportamentos ruins, né? Quais são os gatilhos, quer dizer, o que aciona aquele comportamento dentro de nós. Eu fico imaginando que durante esse tempo, esse rapaz tenha tido vontade de explodir com o pai. Afinal de contas, ele está falando que eu sou tratado como um escravo, não sou reconhecido, não recebo nenhum bônus por isso, né? Não tem festa para mim. Então eu fico imaginando que a cada dia ele vendo coisas acontecendo, né? Às vezes vendo o pai triste, eventualmente o pai triste, porque cadê meu filho, né? E ele, mas eu tô aqui, parece que esse homem não olha para mim. Eu fico imaginando a quantidade de vezes que ele chegou perto, assim, sabe? Quase algo acionou o gatilho dele explodir com o pai. Mas ele guardou, era um coração desses corações que guarda mágoas, acumula mágoas, né? E um grande mestre que eu tive na vida e no ensino da terapia sistêmica, o Dilson Marum, falecido Dilson Marum, meu mestre, ele sempre dizia: Marcelo, tudo que guardado está, guardado fica. E esse rapaz foi guardando muito rancor, muita mágoa, né? E aí o irmão voltou. E a princípio, o gatilho, Samuel, não é nem o retorno do irmão. O rapaz lá que foi conversar com ele, né? Usa uma palavra-chave, uma expressão chave aqui, né? Quando diz para ele, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo, novilho cevado. Esse novilho cevado, ele faz uma comparação do novilho cevado com o cabrito. O cabrito é o filhote, pequenininho, magrinho, pulando para lá e para cá. Não dá cabritinho não dá um churrasco. No máximo uma refeição. Isso. O novilho cevado é aquele que recebeu alimento. Porque pescador tem costume de cevar o peixe, né? Ficar jogando comida lá na beira do rio para o peixe vir comer. Então esse novilho cevado era um animal que era alimentado para um momento de festa, um momento importante, para ele estar preparado, gordinho, né? Para dar um bom churrasco. Então o novilho cevado não era, todo domingo a gente faz um novilho cevado, é só para ocasiões especiais. E ele, vendo aquele novilho cevado estava lá, e ele nunca era o motivo de uma ocasião especial para fazer um churrasco daquele novilho cevado. E aí volta o irmão. Quem é que tem essa festa? Volta, seu irmão voltou. Seu pai mandou matar o novilho cevado. Aquele novilho que você passa todo dia e olha para ele aqui. Aí veio o gatilho. Aí ele não deu conta mais. Aí o que estava guardado veio para fora. Tudo veio para fora. De uma maneira, né? Dá uma tentação de a gente olhar para esse texto e criticar esse rapaz, né? Cara mal educado, não sei o quê. Mas será que quantas vezes a gente também não faz isso, amor? Sim. A gente obedece, mas guarda rancor, guarda mágoa, a gente não conversa. Esse rapaz, ele está simbolizando aqui a falta do diálogo, né? Ele não poderia chegar para o pai e falar: pai, olha, eu trabalho demais, eu não faço, talvez o pai já tivesse dito para ele, mas tá aí, ele já podia ter se divertido com os amigos, feito uma festa com os amigos há tempos. Mas ele ficou, talvez ele achasse que o pai amava
só o que foi embora. E fica com aquele coração, né? O bom aqui é ser ruim. Com essa sensação, né? De que o outro tem e faz tudo aquilo e parece que a recompensa dele é uma coisa tão boa por ter feito coisas ruins. Então eu devia estar fazendo isso, devia ter ido embora, devia ter feito. Claro que a gente está pensando e usando um pouco, né, da nossa criatividade para imaginar essas coisas se passando ali. E a gente até pode, porque é uma parábola, né? Não é uma história, que é uma parábola. Então a parábola é pra gente... A parábola é pra gente, de fato, né, olhar para ela, pensar, refletir, nos colocar naquela situação, né? E é interessante isso, porque a história e a forma com que muitas das nossas Bíblias são organizadas, né? Tem ali um subtítulo, né? Quem usou a Bíblia impressa para ler, provavelmente encontrou ali o subtítulo, o Filho Pródigo. E a gente está percebendo aqui que é possível olhar para essa história muito mais do que olhar para o Filho Pródigo e falar das coisas que, é claro, são verdades e podem ser aprendidas, ensinadas a partir de observar ele, mas também o outro irmão, não no sentido de julgar e condenar as atitudes dele, mas de nos colocar na situação, né? Porque nós vemos isso o tempo que nós vivemos, especialmente esse momento pelo qual nós estamos passando, é um momento que nós somos bombardeados o tempo todo por informação de pessoas que fazem as coisas erradas, que fazem o mal, que praticam a injustiça, e nós nos deixamos inflamar por um sentimento tão ruim quanto aquele que foi praticado, né? Também o ódio, a falta de perdão, e começamos a alimentar isso em nosso coração, né? A Bíblia fala, tem um versículo muito bonito, né? De todas as coisas que nós precisamos guardar, né? Guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. E eu fico pensando nessa analogia que a Bíblia faz sobre o coração. Uma vez eu perguntei para o Léo, né? Ele era bem pequenininho, meu sobrinho. Alguma coisa que surgiu, um assunto lá, que falei do coração. O coração dele estava acelerado, eu peguei ele no colo assim. Aí ele falou... Eu falei, nossa, Léo, seu coração está acelerado. Ele é mesmo, tio? Eu perguntei, Léo, o que é o coração? Você sabe o que é o coração? Aí a resposta que ele deu para mim foi maravilhosa. Ele falou assim, eu sei, tio. Eu imaginei, como é que ele sabe? Tem 4, 5 anos? É o lugar onde Jesus mora. Olha. Falei, cara, que incrível. Ele já pegou essa analogia e entendeu muito bem. Não é o coração o órgão que a Bíblia está falando ali, mas o lugar da habitação de Deus. E se a gente começar a pensar, nos colocando na situação do irmão mais velho da história, né? Quais são as coisas que têm habitado no nosso coração que nós não temos colocado para fora em conversas, em pedidos de aconselhamento, em orações? Porque ali, o lugar onde nós estamos guardando essas coisas é o lugar onde Jesus mora, como disse o Léo. Será que o nosso coração está dividido assim entre as coisas que aprendemos a respeito de Jesus, o amor, o perdão, o desfrutar das coisas com sabedoria? E nós estamos compartilhando esse espaço com ódio, com a sensação e o sentimento de injustiça que vai nos corroendo, e aí a gente começa a partir dali a alimentar um desejo de vingança e talvez até desejar o mal para o outro. Poxa, a gente não consegue dizer que o irmão mais velho desejava o mal para o seu irmão mais novo, mas o fato dele não se alegrar porque o servo conta para ele, né, o seu irmão está de volta, ele está vivo, ele está bem. Talvez naquela situação eles já poderiam imaginar algo que o pior tivesse acontecido com ele, mas ele não conseguiu se alegrar, porque o coração estava cheio de outros sentimentos, que não foram elaborados, que não foram refletidos, que não foram tratados, que não foram conversados com o Pai. E nessa analogia é muito interessante nós pensarmos sobre a nossa vida, né? Será que nós somos assim tão sinceros com o Pai, né? De abrir o coração e colocar para fora as nossas sensações de injustiça, os nossos desejos, as coisas que nos angustiam, que tiram nossa paz? Será que temos conversado sobre tudo, né? Será que somos capazes de
e até nos nossos relacionamentos pessoais, né? Enquanto amigos, enquanto marido e mulher, enquanto pais e filhos, as coisas que não nos agradam, ou as coisas que nos agradam, será que nós temos essa liberdade, oportunidade de colocar para fora e conversar sobre, né? Conversar sobre é algo muito importante. E eu fico pensando, sabe, que as coisas manifestas, as ações, elas são mais fáceis de serem julgadas. Porque elas são visíveis, né? Bom, na história ficou claro, o irmão acertou, o rapaz gastou mesmo lá o dinheiro com a prostituição, com as coisas, né? Talvez recebiam até notícias eventualmente, olha, vi teu filho, tá na farriana. Então isso fica, tá vendo? Tem um ponto, né? Tem uma ação no qual você pode mirar o dedo. E às vezes você vai encontrar cristãos que vão ler essa história e vão olhar para esse irmão que ficou, para esse filho que ficou, e vão fazer o que você... Mas ele está certo. O outro foi lá, fez o que quis, gastou tudo, farriou. Noção do que é curtir a vida, né? Curtiu a vida. O que é a sua noção de curtir a vida? Que cada um tem para si como... E agora volta, quer voltar, bonita, vira aí? Não! Mas essa é a graça de Deus. O ladrão na cruz, sabe, é bonito a gente achar a história do ladrão na cruz tremenda, maravilhosa, só que não vivê-la. O ladrão lá na cruz crucificado ao lado de Jesus, ele disse lá, eram dois, e um disse para o outro, cara, nós estamos aqui porque merecemos, a gente aprontou, a gente fez por merecer ser crucificado. Ele não. Quer dizer, não tinha nenhum mérito naquele homem, não dava tempo de mais nada. Estava crucificado, ia morrer ali, não dava e até tempo ele de sabia nada. Que era ele isso. sabia. E ele alcançou a salvação em Cristo Jesus. E a gente lê essa história, acha lindo. O ladrão na cruz, a graça de Deus, a salvação oferecida até no último instante, da oportunidade de Deus. Só que nos deparamos com determinados eventos e não damos oportunidade para o ladrão se redimir, para o ladrão entrar, né? Então eu olho e eu vejo dois corações que precisam de conversão. Esse que foi, de fato, a se converter mesmo, ser convertido mesmo. Mas esse que ficou também precisava, Samuel, porque muita raiva no coração, muito ódio no coração, né? Então, e você falou, né, a fala do Léo, né, do coração como sendo a casa de Jesus, né? E imediatamente eu pensei, né, falei assim, nossa, Jesus mora no meu coração. O que tem nesse condomínio chamado Coração do Marcelo que Jesus tem que compartilhar o espaço? São os vizinhos de Jesus. Eu já morei em lares muito conflituosos, Samuel. Muito conflituosos. E é muito difícil a alegria, a felicidade, sentirem-se à vontade no lugar onde moram raiva, discórdia, humilhação, revolta. É muito difícil, porque esses ganham muita força, muita força. Então é muito difícil Jesus habitar um coração que reina a intolerância, que reina a raiva, que reina o ódio, que reina o rancor. Jesus não quer morar nessas casas.
Ou pelo menos não quer morar em casas que esses são os dominantes. Eventualmente a gente tem raiva mesmo e tal, né? Não vamos dizer, não, olha, eles estão flutuando. Não é isso. Eventualmente você tem raiva, mas a raiva que domina, o ódio que domina, e esse rapaz fala que isso domina o coração dele, né? E é maior do que qualquer outro sentimento bom, né? Quer dizer, quando ele coloca tudo isso para fora, você fala, meu Deus, ele estava aqui. E olha que coisa interessante, né? O que um coração rancoroso pode fazer conosco de não usufruirmos aquilo de bom que está ao nosso alcance. No primeira parte do texto, diz que o rapaz estava lá numa outra terra e ele estava lá cuidando dos porcos e que ele queria comer a comida dos porcos e ninguém dava nem a comida dos porcos para ele comer. E esse rapaz reclama de não ter comido um novilho, de não feito um churrasco, sendo que esse novilho ele poderia pegar a qualquer momento. O pai diz para ele, mas tudo que está aqui é seu. Você poderia ter feito um monte de churrasco, quer dizer, você poderia ter aproveitado, usufruído de todas as benesses que esse lugar aqui te oferece. Mas o teu coração rancoroso te impediu de viver o melhor que estava ao seu alcance. O coração da luxúria do outro irmão fez com que ele vivesse o pior que ele poderia viver. Mas esse coração do que ficou, que era um coração rancoroso, impediu que ele vivesse o melhor que estava ao alcance dele. Ele poderia ter vivido ali muito bem, muito feliz, mas aquela casa chamada coração habitava e era dominada pelo rancor. E quando nós pensamos a respeito da graça que Deus nos oferece, né? A Bíblia fala de um Deus que nos ama, um Deus que nos alcança com amor, que oferece graça, salvação, misericórdia, perdão. E muitas vezes, por estarmos oprimidos por esses sentimentos, nós somos impedidos de desfrutar dessa graça maravilhosa. E infelizmente muitos de nós, dentro das igrejas, estamos vivendo e olhando para Deus como esse Deus que não nos permite ter alegria, não nos permite desfrutar de bons momentos, de relacionamentos saudáveis, e estamos tão angustiados, tão calejados, vamos dizer assim, com algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, que a gente projeta isso para Deus, né? E um Deus que nos oferece tudo, como esse pai oferece para o filho. Tudo que está aqui é seu. Você poderia ter feito churrasco, poderia ter chamado os amigos, poderia ter se divertido aqui também. Mas essa sensação e esses sentimentos que a gente mesmo alimenta, né? Às vezes vão tomando conta da gente e não permitem a gente viver o melhor de Deus para essa vida, para as nossas vidas, né? E com certeza Deus tem isso para nós. Mesmo ficando, mesmo obedecendo, mesmo aparentemente fazendo tudo direitinho. Na história, né, tem um que acha que ali não tá bom, vai procurar fora. E o outro que também acha que ali não tá bom. Só que ele fica se amargurando, fica se fechando, e nenhum dos dois pôde desfrutar do melhor. O mais novo acha que o melhor tá longe, percebe que não. O mais velho, fica, mas não consegue desfrutar porque ele não tá apegado a alguns sentimentos do qual não consegue abrir mão, né? Que Deus nos restaure dessas situações. Eu fico imaginando que se essa parábola continua, poderia ser que agora esse fosse embora. E nós dois na mesma casa não moram mais. Se o senhor vai receber ele aqui de volta, quem vai embora então agora sou eu. Poderia mesmo, né? Então, eu imagino, né, quem encontrasse esse irmão, esse filho que foi embora num lugar e fosse... Você, rapaz, o que você fez com sua família, com seu pai, seu irmão, tá lá, por que você não faz igual ao seu irmão? Seu irmão tá lá do lado do seu pai, obediente, menino bom, trabalhador. Verdade, trabalhador, obediente. Talvez bom no sentido de ser uma pessoa do bem, no sentido de um bom cidadão. Mas o coração estava doente. Sim. Então,
Deus nos conta nessa história que todos precisam da graça. Né? A gente já até falou isso no outro estudo, né? Quer dizer, a graça não era só o rapaz que foi embora, não, que precisava ser resgatado pela graça de Deus. Aquele que ficou também precisava ser resgatado pela graça de Deus. Então, independente das ações, se esse aqui tem uma ação escandalosa, ele precisa ser resgatado pela graça de Deus. Esse aqui tem uma ação obediente, mas ele também precisa ser resgatado pela graça de Deus. Todo mundo precisa ser resgatado pela graça de Deus. As nossas ações, elas contam muito a respeito de nós, mas não contam tudo. Sim. Muitas coisas estão guardadas no nosso coração e o nosso coração precisa ser restaurado pela graça, que a gente possa viver essa restauração, né? Que nós possamos nos abrir diante de Deus e saber que Ele tem o melhor para nos oferecer e podemos viver o melhor que é nosso, Deus nos deu no Filho, em Cristo nós temos essa graça maravilhosa da qual podemos viver. É isso aí? É isso aí. Então, pessoal, nós agradecemos a vocês mais uma vez pelo tempo que estiveram conosco. Pedimos para que você curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas, que eu creio que pode abençoar muitas e muitas vidas. Se você ainda não se inscreveu também, inscreva-se no nosso canal. Vou pedir para o pastor encerrar para a gente com uma oração. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, alcança-nos com teu amor, graça, misericórdia. Quebranta os corações, ó Deus, para que a nossa vida seja de acordo com a tua vontade, ó Deus. Amém, Jesus. Que o nosso viver nesse mundo seja um viver que glorifique o teu santo nome, ó Deus. Sim. Não nos entreguemos a escândalos que não dignificam o teu santo nome e prejudicam as nossas vidas. Mas que também os nossos corações, ó Deus, sejam restaurados pelo Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Que não nos baste obedecer, mas que queiramos, ó Deus, ter um viver pleno na tua presença, com corações que de fato se alegram no Senhor. Amém, Pai. Jesus. Livra-nos do veneno do rancor e derrama sobre nós o bálsamo da alegria que vem do Senhor. Amém, em nome Pai. de Jesus Cristo. Amém. Sim. Queridos, Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Valeu, pessoal, mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. E hoje nós vamos falar do irmão mais velho. Vídeos para abençoar a nossa vida, estudos para abençoar. Estúdios, aos estúdios, Warner Brothers. Vídeos para abençoar a nossa vida, estudos para abençoar a nossa vida. E